Agora eu vou projetar. Sejam bem-vindos e boa tarde a todos e todas que chegaram. Mais uma informação antes de começar o tema de hoje. Lembrando que amanhã nós finalizaremos o nosso curso. Nós antecipamos a data, amanhã nesse mesmo horário, só que vai ser um seminário online pelo Facebook, como foi o nosso primeiro. E nós temos o prazer e a gratidão de receber o professor César Nunes, da Unicamp, que trabalha nessa área, e vai estar conosco. Ele vai, inclusive, apresentar uma palestra no seminário e depois vai abrir para discussão, vai estar conosco também para perguntas. O professor César Nunes é da Faculdade de Educação, é doutor em Educação. A gente já fez o link, vai estar lá no mesmo endereço da anterior, mas eu coloco isso no AVA com o link, tudo ok. Certo? Então, vamos apresentar. Pronto. Vê se já aparece aí para vocês. Um segundo, gente, que está... Como as pessoas estão entrando, aí eu estou apertando. Agora começou a aparecer, né? Agora tá... Só para lembrar, né? Enquanto você vai vendo aí, o professor César Nunes, ele é filósofo, ele é historiador, ele é pedagogo e livre docente, né? Lá na Unicamp. E é uma pessoa que tem muitas palestras. E agora mesmo no isolamento social, ele tem sido muito requisitado e aceitou o nosso convite de bom grado. Exato. Então, amanhã, às 15 horas, no mesmo de 15 às 17, a gente finaliza nosso curso. Boa tarde a todos que chegaram agora e estão me oferecendo boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, a gente vai começar esse tema, né? O rosto que queremos para EAD. Boa tarde, boa tarde. O rosto que queremos para EAD, algumas reflexões. Então, a primeira provocação que a gente faz... Ainda não está aparecendo. Aleluia, não está. Não? Agora, acho que agora que voltou, acho que está começando a aparecer. Acho que vai aparecer. Está me escutando? Estou escutando e, para mim, aqui está aparecendo. Acho que os outros também estão dizendo que está ok. Para mim não está. Não. Hã? Veja-se naqueles 3 pontinhos no layout, mas deve estar aparecendo. Ou aqui em cima, você clica na aba que está, na janelinha que está escrito apresentação. Aqui em cima, onde tem o chat, do lado do chat tem essa apresentação. Que é a que está... Ok? Aqui está aparecendo agora. Pronto. Ok. Ok, tudo bem. Então, começando, né? O rosto que queremos perder, algumas reflexões. Estamos? Fique tranquila que a gente está ouvindo. Se a gente não ouvir, a gente te diz. Tá certo. Certo? Então, a gente começa, eu vou passar para a Eliana, para ela começar a falar. Como eu disse, esse tema é um tema, e é uma metáfora que ela utilizou no doutorado dela, que foi sobre educação à distância, e a gente trouxe como um tópico do nosso curso para a gente discutir que tipo de EAD a gente quer para nós ou para a nossa instituição. Um debate que a gente vai começar com ela, eu vou também contribuir, e depois a gente volta para abrir para todos que quiserem perguntar, falar ou estabelecer alguma crítica. Então, a primeira questão é que a EAD tem múltiplos rostos. É isso mesmo. Está me ouvindo? Pode continuar? Estou ouvindo. Eu queria dizer, e continuando, que eu queria muito, no dia que eu fui defender a minha tese, em 2004, na área de educação à distância, políticas e diretrizes da educação à distância, eu queria ter conhecido o Mário, para ele me dar essas imagens, que aí vai ficar muito mais fácil falar e ser compreendida.
Se de repente eu parar de falar, vocês contemplem o design, que aí vocês vão entender, né, o que eu quero dizer. E eu até quero destacar isso aqui, o Mário arrasou, né, quando selecionou essas imagens, e eu disse, aí, quem me dera, né, ter conhecido o Mário antes. Mas eu queria dizer que, quando a gente está falando do rosto da EAD, não é um rosto com um único traço, com uma única ruga, né? Tem muitas rugas, muitos traços, muitas histórias, muitas influências, e esses traços fazem morada na nossa mentalidade, nas nossas crenças, nas nossas escolhas. Então, na educação à distância, professores e alunos não estão a depender da presença em um mesmo espaço e ao mesmo tempo. Então, à medida que a gente vai trazendo esses traços, seguramente a gente vai estar, de certa maneira, recuperando os fragmentos que a gente foi apresentando no decorrer desse curso. Então, como não está a depender da presença e o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nesse sentido, a gente sabe que as tensões se avolumam, né? E aí é necessário a gente debulhar essas tensões, entre as quais a gente põe em destaque a questão da distância, da proximidade, da ausência da presença, do contato e da comunicação. Podemos criar o rosto da educação que queremos, né? Nós, professores, precisamos entender a multiplicidade, né, desses traços, de modo que a gente possa estar entendendo a sua imagem, né, nessa expansão e até onde a educação à distância chegou. Pode passar. Eu considero que essa discussão que você está fazendo é muito interessante para nós, não só nesse momento, mas em qualquer momento, porque a expansão da EAD, ela é muito, às vezes até assustadora, né? Ela tem crescido muito, principalmente na formação de professores, mas indo para várias áreas. E quanto menos nós, professores, que estamos no presencial e buscamos construir uma educação de qualidade no presencial, não nos envolvermos com essas tensões e com essas escolhas, ficamos à deriva delas. Então, a gente precisa conhecer para poder, inclusive, interferir. Eu acho que essa é uma coisa importante para a gente pensar. Então, dentro desses diferentes traços, né, se a gente está falando, né, do rosto, o que a gente foi, de certa maneira, a gente está aqui fazendo um resumo, entre o traço da flexibilidade, que a gente precisa pensar, mas não é assim, a flexibilidade que está garantida, que está assegurada. Essa flexibilidade não é deixar solto, né? A flexibilidade tem a ver com o tempo que esse aluno precisa. Às vezes um aluno precisa de mais tempo que o outro, mas não é um tempo irrestrito, por exemplo. A abertura. Então, quando se fala de um ensino que é aberto, a gente está falando de um ensino que pode se valer de vários tipos de recursos, de tecnologias, de meios, e tem essa separação, né? Quer dizer, se a gente fala de educação à distância e todas as outras formas que surgiram e que estão aí, né, no embalo da educação à distância, como ensino online, como até aulas remotas, existe essa separação entre professor e aluno. E, portanto, existe também ausência, é preciso também as opções pedagógicas, há também interesses econômicos e políticos, e há também distância. E a gente quis, assim, sublinhar a distância, literalmente, porque é o nome, né? É o nome da modalidade que a gente coloca aqui no centro do palco. Pode acrescentar alguma coisa? Não, vamos passar para a próxima. Acho que seria. Isso. Depois a gente volta para essa, na hora da discussão. Tá certo. Então, quando o Mário falava, né, desse estudo que a gente realizou no início do século, e a gente concluiu em 2004, eu fiquei muito incomodada com o termo distância, e entendia que não combinava distância com educação.
E eu queria a todo custo acabar com a distância, inventar um novo nome para essa modalidade. E quando eu comecei a estudar, eu vi que não era de nomes novos que a educação à distância precisava. Precisava estar entendendo o que é educação à distância, né? Em primeiro lugar, entender que distância é essa, se é possível, de fato, com essa distância, conseguir a comunicação entre professores e alunos. Então, a gente concluiu, constatou, que a distância não é um defeito da EAD, ela pode tornar a EAD mais exigente, né? Alguém já disse nesse grupo que é mais difícil trabalhar à distância, e é mesmo. A gente mesmo é testemunha disso, eu e o Mário e eu, que a gente tem ficado assim, muitas horas dedicados, né, a esse evento, de chegar inclusive antes, de testar, de ver, e ainda assim a gente não está protegido das situações, né, inusitadas. Então, e não é a causa, no caso a distância, que eu dizia que não é um defeito, também não é a causa de supostas virtudes, né? A distância, pelo contrário, como dizia uma aluna que a gente entrevistou do Mato Grosso, uma professora do Mato Grosso, porque o programa foi implantado lá por conta da exigência da lei de 96, que exigia que os professores tivessem curso superior. E perceberam que no Mato Grosso, 10 mil professores não tinham formação superior. E entenderam que para que essa oferta chegasse a esses professores, tinha que ser à distância. E quando eu entrevistei uma dessas professoras, ela disse o seguinte, que a distância até ajudava a respirar, né? E seguir mais preparada para o encontro presencial, que não perdemos por nada neste mundo. Então, quando essa professora disse isso, eu que estava toda armada para destruir a distância, eu disse, poxa vida, até que é bom, até que é positiva a distância, né? Porque serve para respirar, serve para você ver como que você pode tornar a sua participação nesse processo de maneira mais proveitosa. Então, o aluno tem mais oportunidade de assumir, né, a sua responsabilidade. Então, é preciso aceitar e compreender o sentido da distância para que nela se constitua a presença. E vários autores, não são poucos, né, ajudam a atender essas tensões entre a distância, a proximidade, a ausência, a presença. E quando eu estava até pensando nisso, discutindo com a Aleluia, um dos autores que me ajudou nesse desvelamento da distância junto da educação foi Paulo Freire, né? Porque quando ele faleceu e foram ajeitar o túmulo, descobriram que lá tinha 2 placas que ele tinha feito em homenagem à mulher no sepultamento. Uma placa, ele falava da sua saudade, da dor grande, que queria passar desse mundo para o outro, muito rápido, como as nuvens passam no lindo azul do céu. Então, Paulo Freire, saudoso, deprimido, chateado, falava naquela placa da saudade. Mas depois de 4 anos, ele casou novamente e fez uma outra placa e dizia mais ou menos assim, falava da saudade, manhã sem sentido, ainda muita dor, mas aí ele dizia que foi preciso aceitar a ausência, né, no caso da Elza, para que ela virasse presença na saudade amena que tenho de ti. Por isso, voltei à vida sem te negar. Aí, quando eu soube, né, numa conferência, depois fui procurar o livro, que é de Eustáquio Romão, e eu vi que o Paulo Freire dizia isso, é preciso aceitar a ausência para que ela vire presença. Aí eu tive aquela coisa, quando a gente está estudando, pensando, então é preciso aceitar a distância, para que a gente aprenda a lidar com ela, né? Esse foi o primeiro assim, ensaio que eu tive nessa construção, né, das respostas que eu buscava. E até isso me lembra também
Anísio Teixeira, e isso me ocorreu hoje, quando ele num livro que chama Educação, História da Educação, o Anísio Teixeira, ele faz uma homenagem na época, em 46, por volta disso, né, 50, a Monteiro Lobato. Então, ele escreve esse livro, né, e dedica a Monteiro Lobato, dizendo a quem devo o meu ânimo de voltar para a educação. Porque quando ele estava escrevendo esse livro, e o primeiro capítulo, a primeira página, foi um dia depois da morte de Monteiro Lobato. E ele diz que aqui, reproduzindo essa página escrita, um dia depois da sua morte, quando passaram a ter apenas ao nosso lado a sua intensa ausência. Então, quando ele diz, aqui ao nosso lado, eu percebi a tua intensa ausência, acaba, não é, referendando aquilo que a gente tinha percebido, interpretado no que o Paulo Freire diz. Então, foi assim a primeira constatação que eu fiz, né, no caminho, né, a de aceitar a distância, e realmente faça ser dela a proximidade que você precisa que aconteça. Criar os laços, criar ligações, mas as tensões dentro dessa discussão que a gente fazia não parava por aí. E aí a gente lembra, porque a distância, às vezes mandam imagens da educação à distância, uma pessoinha, um tipo de um estudante bem longe, num pico, e aí tem umas montanhas que separam do professor. Tem mesmo, tem essa distância, mas essa distância, ela fica entre montanhas, quando além da distância geográfica, também outras a gente conhece na educação presencial, né? Então, o Rancière, ele até fala que não é um só. Ele diz, o segredo do mestre é saber reconhecer a distância entre a matéria ensinada e o sujeito a instruir. A distância também entre o aprender e o compreender. O explicador é aquele que impõe e abole a distância, né? Faz com que a distância se dissolva, reabsorve a distância no seio da sua palavra. Aí ele traz aí um outro componente, que é a palavra professoral, que é aquilo que o professor, né, diz a partir do conhecimento, e que faz com que esse professor chegue ao aluno distante e fique do lado dele. Às vezes o professor manda um texto, manda uma fala, às vezes não põe nem o nome dele e o aluno diz, eu sei que foi a senhora, o senhor que escreveu, porque está ali a sua grife, da sua palavra, do seu pensamento. Então, quando a gente fala sempre de educação à distância, o Gonzalez diz que a comparação acaba sendo inevitável. E aí ele chama a atenção, a gente diz as modalidades, acho que agora caiu a... Pode falar, continue. Pode falar? Continue. É porque sumiu tudo aqui. Então, ele acho que sumiu aqui um pouco. Agora você... Então, continuando, baixou a energia aqui, de repente, mas ele acaba dizendo que ambas, né, a gente já disse isso, Aleluia também, que cada uma tem as suas propriedades nutritivas, mas se distinguem. E aí, é preciso que diga que há alunos a 1 metro de distância do professor, como disse uma narradora da pesquisa, ausente do professor a 1 metro. Aí essa professora dizia, eu tive um professor que entrava na sala de aula, sentava, a piada que ele contava, ele mesmo ria, e não existia nenhuma interação, a gente estava a 1 metro de distância. E há alunos, sim, que pode estar a quilômetros de distância, mas presente em comunicação. Também o contrário é verdadeiro. Agora, eu penso que é muito bom fazer esse destaque, que não é a distância, né, que afasta as pessoas, mas o tanto faz, né, ou a indiferença. Então, o aluno percebe quando o professor é indiferente a ele. Quando a gente, às vezes, se precipita e diz, olha, eu ensinei,
Quem quiser aprender é problema seu. Não, quando o aluno não aprende, é problema nosso. Agora, se o aluno resolve se ausentar e assume a sua ausência deliberadamente, é outra história. Mas a gente precisa mostrar para o aluno que ele tem a nossa parceria, né? Que ele tem a nossa cumplicidade. E por isso que a educação à distância, no ensino online, que é o que a gente destaca aqui, precisa fazer valer essa partilha, o ensino colaborativo. E não é só naquilo que o professor vai oferecer e discutir com o aluno, mas é também dar chance do aluno dizer, isso aqui não está bom e pode melhorar. E eu tenho uma sugestão, e que tal o professor escutar essa sugestão? Eu penso que isso serve para qualquer modalidade da educação. O que não serve, o que não é pedagógico, o que não é a favor da educação, seja de perto, seja de longe, é a pedagogia do tanto faz, da indiferença, né? Pode Sim. passar Helena, ou acrescentar, eu sugerir, aproveitando, a gente trouxe aqui o Rancière, tem um livro que está disponível na internet, vocês podem baixar, e que é muito interessante para a gente, que é uma crítica, um pedagogo no século XVIII, final do século XVIII, se eu não me engano, ele teve que sair da França e ir para a Alemanha, para a Holanda. E lá, como pedagogo, resolveu também lecionar. E ele ficou muito assustado, né, muito intrigado, melhor dizendo, porque ele não sabia holandês e ensinava a língua francesa. E ele solicitou que os alunos fizessem um trabalho, e o trabalho foi feito por todos muito bem. E aí ele começou a pesquisar essa prática dele, e que ele chama de mestre ignorante, que ele vai fazer uma crítica muito profunda, interessante, ao método explicador, que é a base do nosso sistema de ensino brasileiro, centrado no professor e na explicação. Então, eu acho que vale a pena, um mestre ignorante. Muito bom esse livro. E é de lá que a gente tira essas questões, os segredos. Ele traz segredos nesse livro, né? Então, o rosto, né, que a gente fala da educação à distância não se protege na neutralidade, como nenhum rosto. A educação não se protege na neutralidade. E que assim seja, não tem que se proteger. A gente precisa saber que não neutralidade é essa, né? Então, são vários atores, vários grupos de interesse, e por isso eu acho que é importante a gente ter essa oportunidade aqui, né, de iniciativa da Prograde, da Progep, do CESAD, para a gente poder dizer de que há várias frentes, há várias faces, há aqueles que querem atender aos nichos mercadológicos que aderem ao movimento de expansão desordenada da EAD, se valendo de muitos mitos, inclusive que é de baixo custo, inclusive que vem aqui, que você pode estudar em qualquer lugar, em qualquer momento, como quem estivesse todo o tempo do mundo. Então, assim, há aqueles também que não aceitam de jeito nenhum a EAD, em qualquer que seja a etapa ou o nível de ensino. Né? Eu participei há pouco tempo do Andes, em fevereiro, e um grupo defendia não, de jeito nenhum, em nenhum nível, e um outro grupo dizia, não, mas é bom, vamos ver para quem, né? Se já é mais maduro o aluno, se o aluno tem condições, mas até a lei acaba corroborando para isso, porque na lei autoriza a educação à distância, até para a educação de jovens e adultos, né? E eu penso que isso é precipitado, nós pensamos nisso. Há também os do Banco Mundial, que diz que é uma necessidade educativa para quem está isolado. E há aqueles que defendem a necessidade da EAD, onde a educação presencial não chega, mas sem comprometer o direito de aprender para todos e com qualidade. Eu participei de uma mesa na Unicamp e, na hora do debate, alguém perguntou, mas quando que a AD deve ser oferecida? E a cidade desse professor se chamava Deserto. Era o apelido da cidade, eu não lembro o nome, eu lembro do apelido. E era uma cidade que faltava tudo e faltava tanto, que os professores, eles acabavam passando para os filhos
o ofício de ensinar, porque não tinha oportunidade de educação. Então, veja, se a gente generaliza, e já disse, sou contra, até por isso que eu gostei muito de uma das colegas professoras, que disse, eu tenho resistência, porque tem motivo, sim, para ter resistência, mas está aqui, está discutindo, né? A gente precisa estar encaminhando o nosso pensamento para a realidade que se apresenta. Então, quando a gente fala da mediação do conhecimento, que precisa existir na educação, no ofício do professor, no ensino online, não depende só do ambiente de aprendizagem, mas da concepção que eu tenho, né, que se tem da prática. E aí eu gosto quando Foucault diz, se é certo que somos o que fazemos, e como diz Sacristã, agimos de acordo com o que somos, nada é feito sem autoria. Aí eu gosto quando a gente chega em Hannah Arendt, porque ela diz que a ação sem um nome, um quem ligado a ela, carece de significado. Então, quando a gente está falando como eu vou fazer, como eu vou materializar da prática, da ação, eu não posso pensar na ação sem a palavra. E isso lembra também o próprio Sacristã, né? Mas antes de falar dele, me ocorreu também agora, de novo Foucault, mas não no que ele diz, uma entrevista que ele faz com Deleuze, no livro A Microfísica do Poder, e aí ele diz que nenhuma teoria pode se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro, e é preciso, no caso, a prática para atravessar esse muro. Então, a teoria, ela não vai seguir se ela não conseguir atravessar uma espécie de muro. E o muro, o Deleuze chamou de prática, né? Então, há um diálogo do discurso, da palavra e de ação. É preciso a gente valorizar a autoria. E aí, a gente também, essa discussão nos remete a Sacristã, no livro Poderes Instáveis sobre Educação, que ele diz, o que somos não se revela apenas naquilo que fazemos, mas na autoria, nos falares, no movimento da palavra e a ação. Atrás da ação está o corpo, a inteligência, os sentimentos, as aspirações, as maneiras de compreender o mundo. Então, isso tudo que vai nos fazendo vai estar ajudando na feitura do rosto que a gente quer fazer e imprimir na educação à distância. E isso tudo também nos lembra Antônio Nóvoa, que é um português, quando ele mostra que o eu pessoal se enovela com o eu profissional. Aí ele diz, aqui estamos nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar. E desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. Nada disso está separado. E o professor, no caso, é aquele que sente, que pensa, que age como pessoa. E suas ações profissionais não estão separadas da sua condição humana de ser. Isso também lembra o Miguel Arroyo, no livro O Ofício do Mestre, quando ele chama a atenção que a docência é humana. E é bom a gente também destacar isso quando a gente está falando da educação à distância. Não é possível ser sem trazer a dialeticidade contida entre o corpo e a ação, entre a teoria e a prática, entre o direito e a fazer, entre o discurso e a ação, entre a vontade e a prática, como dizia também Gramsci, né? E entre a distância e a proximidade. Continuando? Sim, deixa eu fazer uma observação, que eu acho que é interessante aqui pensar, quando o Nova fala que nossa maneira de ser e nossa maneira profissional, elas não se separam. Se a gente pegar as características e os fundamentos que nós discutimos aqui sobre a EAD, é realmente muito difícil para alguns professores trabalharem de forma colaborativa, uma vez que o eu
profissional desse professor, dessa professora, é centralizador, por exemplo? Como é que há uma tensão constante, ou haverá uma tensão constante, se eu não me abro para essa outra possibilidade, que são outras Sim. formas de pensar o processo pedagógico, tanto o ensino quanto a aprendizagem, né? Se eu centralizo, e estou acostumado, e que acredito que a centralização do conteúdo no professor é a virtude do processo pedagógico, quando eu vou para um ambiente virtual de aprendizagem que pressupõe que tem essa distância e pressupõe uma autonomia do aluno, eu, de alguma forma, vou tentar criar tecnologias, meios para romper com isso, e não tentar entender, provavelmente, como que isso funciona e quais são as potências. Esse jogo, quando a gente sai do presencial para alguns professores mais tradicionais, ou mais centralizadores, vamos chamar assim, tem uma tensão muito grande, porque é um risco da gente reproduzir isso à distância, num grau muito maior, porque eu não estou mais lá, eu faço todo o trabalho antes, eu organizo todo o processo pedagógico antes e deixo só alguns estímulos e respostas durante o processo. E aí, é aquilo que o Humberto estava falando no início aqui sobre realidade virtual, independente de ter ou não, essa reflexão ela fica em segundo plano. Então, acho que é bacana a gente pensar essas questões. Vamos lá, agora é contigo. Hoje eu estou fazendo Perfeito, perfeito. Então, então, eu acho que isso posto, né? Acho que a importância dessa descentralização desse eu, não é? Da disponibilidade de partilhar o poder, né? Porque assim, eu tenho o poder de ser professor, como diz o Gramsci, quer dizer, mas eu não posso esquecer, eu só posso exercer esse poder, como dizia o Gramsci, com o consentimento ativo, não é? Do meu aluno, então eu preciso conquistá-lo. E isso tem a ver, se eu estou nessa configuração de repensar a minha postura enquanto professor, esse jeito de ser, isso me remete às minhas crenças, né? A minha mentalidade. E por isso que a gente quis aqui destacar, a gente discutiu isso, a importância de trazer os princípios, de trazer os mitos, os fundamentos, mitificações que amparam o ensino online e offline, né? Sem ficar à margem da sua história, pois é a partir deles que seus meios, métodos, materiais didáticos, formas de avaliação, tenham ou não tenham sentido. Então, às vezes a gente tem uma pressa de chegar no como, mas é preciso ver qual é a base, né? Que vai dar um amparo. A base, a palavra, né, que a gente sabe do significado etimológico, quer dizer dar um amparo e pôr em marcha, fazer andar. Então, essa minha base tem a ver com minhas crenças. É ela que vai estar definindo ou trazendo os traços desse rosto, e que pode ser assustador ou não. E a gente espera que não, acho que uma própria imagem aqui, que o Aleluia selecionou, muito bem diz. É o que não há caminhos, né, por melhores meios de que se valem, que se possa... Seu áudio sumiu, seu áudio tá bloqueado. Entrou, resolveu. Sim, agora? Pode falar. Então, assim, a gente deu toda essa importância, né, aos fundamentos, aos saberes, ao cuidado com o outro, porque tudo isso é importante no ofício e para o professor que responde por esse ofício, seja no nível básico de educação superior, seja de perto, seja de longe, seja no ensino presencial ou ensino online, né? Online ou offline. Então, é por isso que a gente acabou colocando em destaque aí essas crenças, o pensamento, né? As reflexões que eu faço, porque muitas vezes é isso daí quem diz quem eu sou. Então, o rosto, né, que a gente está aqui colocando em pauta, que vamos desenhar, é o rosto que vamos desenhar e que vamos imprimir. De repente, a gente, quando se propõe a falar do rosto, a gente já quer, que rosto é esse?
né? Se a gente começar a perguntar, já está ajudando a formá-lo. Está a depender dessas nossas ideias, como a gente dizia. O professor, ele costuma introduzir meios, como diz Sancho, técnicas, adaptando a sua própria forma de entender o ensino, em vez de questionar suas crenças, né? As tecnologias de informação e comunicação são usadas, muitas vezes, para reforçar as crenças existentes sobre os ambientes de ensino, em que ensinar é explicar, ou transferir conhecimento, ou até entregar conhecimento, e aprender a escutar, ou ficar ali à mercê daquilo, na obediência servil, daquilo que o professor quer que ele faça. Então, é claro que no ensino presencial não é assim, e somente assim, porque se assim o fosse, como diz o Enguita, a escola já teria sido varrida da face da terra, né? É preciso que a gente faça mesmo, reformule, reconfigure. E o ensino online, ele, de certa maneira, esse rosto que a gente está chamando a atenção nessa discussão, ele está pedindo isso, essa nova reconfiguração. De pouco ou nada adianta mudar a didática se não mudamos a nossa forma de pensar a didática. Ambientes virtuais de aprendizagem que continuam, no entanto, apegados à transmissão de dados. Teve uma professora, até colega nossa, a Suzana, né, que é nossa chefe de departamento, acabou perguntando, uma das vezes, em que se distingue, né? Há de ter alguma coisa que mostre a distinção, né? Um rosto que a gente olha assim, aqui é da educação à distância, aqui é o ensino online, né? Se a gente estiver apegado no ensino virtual, numa suposta nova configuração, num outro ensino, se a gente estiver apegado à transmissão de dados, desprovidos de mecanismos que permitem a criação coletiva de aprendizagem, né, uma aprendizagem construída, uma aprendizagem colaborativa, a gente vai trazer o mesmo rosto. A gente não está imprimindo uma nova face. E, por vezes, tem professor, por incrível que pareça, supõe que o fato de estar fazendo uma nova, imprimindo um novo modelo, já está, né, revolucionando ou inovando, e às vezes não está acontecendo. Porque o que vai determinar isso são as minhas crenças, como eu penso, não é? Embora isso só não baste, mas isso é o começo. Quer acrescentar alguma coisa, Leiloê? Não, deixa um pouquinho mais para frente. Então, pode passar. Vamos para os paradigmas. Então, quando a gente fala dessas crenças todas, a gente também se refere aos paradigmas. E isso nos remete a Silva, não é? Que afirma que um curso online, a tela do computador ainda mostra semelhança à tela da televisão, que a gente assiste e não interage. Quando o Silva cita isso, ele se reporta até a uma nota de um jornal, isso em 2001, 2002, tomara que tenha mudado, mas eu acho que não mudou tanto, ainda existe. Ele diz, se não muda o paradigma, a internet acaba servindo para reafirmar o que se faz, né? E aí, aquela distinção que a Suzana perguntou, cadê a distinção? Não vai ter, não vai existir, vai continuar do mesmo jeito, com o mesmo rosto, a mesma palidez, porque eu acho que nem cor vai ter. O professor da educação online, que rompe com essa mentalidade, age como aquele que se vale de teias, constrói uma rede, cria possibilidades de interação, estimula seus alunos a serem sujeitos, coautores da aprendizagem. Então, é isso que a gente tem que perder, né? Perder o pudor de supor que, criando um espaço, um ambiente, para que nosso aluno seja coautor da aprendizagem, coautor do processo, coautor do desenho didático, das projeções que a gente faz, do caminho que a gente vai desenvolver, a gente precisa perder o pudor que esse pode ser o caminho, né? E que é isso que o ensino online
sugere. Se não for, pode até mudar de nome, pode inventar nomes, mas não... E, geralmente, quem fala do ensino... Por exemplo, quem começou a falar e defender a educação à distância, muitas vezes veio falando mal do ensino presencial. Eu não vou por aí. A gente sabe das críticas, o ensino presencial tem várias tendências subjacentes, e essas tendências podem, sim, acompanhar o professor no ensino à distância, no ensino online, no ensino híbrido, em aulas remotas, no nome que a gente queira dar. Né? Eu acho até que a gente nem tinha que estar inventando tanto nome. A gente tinha que estar inventando e reinventando o nosso pensamento e a nossa disposição de encontrar as respostas. Então, esse rosto, né, que vamos imprimir, a gente já deu ênfase na questão da mentalidade, dos paradigmas, mas ainda dentro dessa crítica, ainda com base em Silva, ele diz que a educação online, ele até chama educação, reproduz o mesmo paradigma, muitas vezes, do ensino presencial. E também, se o ensino presencial tiver um outro paradigma inovador, vai ser inovador. Não é porque o ensino é presencial que o paradigma é obsoleto ou é ultrapassado. Se é tradicional, é porque tem uma tradição, o que não significa que você deva ficar na mera transmissão, né, do saber ou de informações, indiferente ao aluno. Então, esse paradigma, ele tem a ver, na crítica que o Silva faz, que o professor é responsável pela produção, pela transmissão do conhecimento. Mesmo grupos de discussão, os e-mails, são ainda formas de interação muito pobres. Então, não adianta, vamos recorrer às formas mais revolucionárias, vamos, mas é preciso rever os nossos paradigmas, né? Os cursos pela internet, isso foi dito nesse jornal no início do século passado, e a gente pensa se ainda hoje procede. Acabam considerando que as pessoas são recipientes de informação. A educação continua a ser, mesmo na tela do computador online, o que ela sempre foi, em muitos casos, vamos dizer, né, para ser justa, a repetição burocrática ou a transmissão de conteúdos empacotados. Então, eu tenho que perguntar, é isso que eu quero? Né? Empacotar conteúdos. Tem uma cidade do interior que as pessoas aqui no estado de Sergipe, a secretaria está pensando em empacotar apostilas para mandar para os seus alunos. Então, é isso que isso vai ajudar? Eu penso que não, não é? Isso vai, acho que, penalizar ainda mais a criança. Se não muda o paradigma, a internet acaba servindo para reafirmar o que se faz. E a internet, como a gente já disse, segundo Castells, é muito mais do que a própria tecnologia, de tão revolucionário, né? Do tanto de situações de aprendizagem, de informação, que ela trouxe. Tá? Então, eu penso, né, que a partir daí a gente pode pensar qual é a escolha, né, do rosto que a gente quer realmente fazer. E pelo que a gente já disse, a educação, esse rosto, é como um filme que a gente já viu antes, né? Muito bem ilustrado aqui, viu? Aleluia. Eu já vi esse rosto. Às vezes a gente vê as pessoas assim, nossa, eu já vi essa pessoa, né? Você fica, eu já vi você de algum lugar. Assim também acontece na educação à distância. Se você está procurando definir esse rosto e parar direitinho, você vai também dizer para ela, né? Eu já vi esse rosto em algum lugar. Resguardando, então, as devidas especificidades, não é tão distinto do rosto de nossas práticas presenciais. Educação é o elemento-chave, como dizíamos no começo do curso. E, por isso, é importante a gente perguntar de que educação somos sujeitos. Quais são nossas referências? Nossas referências que vão dar um norte. Por isso que é importante essa iniciativa, né, da instituição,
para que a gente, ao mesmo tempo, reflita. Eu tenho certeza que nem eu, nem o Aleluia, a gente não vai sair mais o mesmo desse curso, a gente também aprende, a gente estuda, a gente aprende para ensinar, como dizia Paulo Freire, e ao tentar ensinar, a gente também está pensando sobre nossas práticas, sobre nossa mentalidade. E aí a gente pergunta, quais são as respostas que são geradas, não é? Respostas, no caso, para a educação que respondemos. Aí eu gosto do Larousse, é um autor que também a gente comunga. O Larousse diz que educação é um modo como as pessoas, as instituições, as sociedades respondem à chegada daqueles que nascem, né? Que lugar, então, estamos preparando para receber nossos alunos no momento em que o isolamento social se impõe? Né? Esse isolamento é passageiro, ele vai, né, acabar. Mas, enquanto isso, também, o que é que a gente está fazendo? Criar espaços, né, como a instituição agora fez, de discussão, de conversa, de burbúrio, isso aí é positivo, né? Isso vai ajudando a gente a encontrar, assim, caminhos, porque a situação, a realidade é nova, é completamente nova para todo mundo. E o mundo todo está pensando, né? A universidade também tem parte nisso, porque ela não senta no banco, né, no banco do passageiro, ela senta na condução, na condução desse transporte, tá certo? Então, continuando, Aleluia, pode passar. Continuar, eu queria, aproveitando que a gente cita Larousse várias vezes no nosso trabalho, tem um livro que eu sugiro, também é possível baixar pela internet, que é um livro esgotado, é possível baixar em PDF, que se chama... Eu não estou... Estão me ouvindo, não? Estou ouvindo. Estou ouvindo. É um livro que se chama Pedagogia Profana, Danças, Piruetas e Mascaradas. É muito interessante. Lindo livro. É um lindo livro para pensar o nosso ofício, o trabalho como professor. E lá, em algum momento, que eu acho que é o segundo ou terceiro capítulo, ele diz uma imagem muito, muito legal, muito interessante, pelo menos para mim, do que seria o professor. Aquele que conduz ou contribui e ajuda o outro a chegar a ser o que é. Eu acho que essa imagem é uma imagem interessante para o que a gente está falando aqui do trabalho pedagógico. E quando ele diz que a educação responde, né, as sociedades respondem à chegada daqueles que nascem, em Origem do Totalitarismo, Hannah Arendt afirma que só há educação porque as crianças nascem. Se já estivéssemos todos produzidos, feitos, e não houvesse novidade, não haveria educação. Essa é uma outra imagem também que eu queria deixar para vocês, na ideia de pensar tanto a educação presencial quanto a distância. E aí, para a gente finalizar, a gente trouxe aqui, a gente ficou pensando no final, depois desse slide aqui, o que é que a gente pensaria em trazer, e veio a ideia de quais rugas queremos tirar do rosto da EAD. Então, aqui é mais ou menos um pouco do que nós apresentamos até agora durante o curso, sintetizado no que nós queremos que a educação à distância seja e o que queremos retirar dela. Então, somos contrários à educação à distância, na qual o professor perde sua autonomia pedagógica e apenas segue um desenho instrucional criado por outro professor. Nesse caso também, nós somos contra mesmo que seja um desenho instrucional com estímulos e respostas para um curso de graduação, para formação profissional, ele é extremamente limitado. Então, mesmo que seja um professor que produza seu material, é extremamente limitado pensar essa educação tão diretiva e tão fechada para uma formação profissional. E, portanto, que se desenvolva uma prática pedagógica, se assim for, por isso que somos contra a essa educação na qual o professor perde autonomia, que se assim for, que ela se desenvolva, ela acaba desenvolvendo uma prática esvaziada de sentido, tanto para o professor como para o aluno. Então, uma prática esvaziada de sentido
é sinônimo de evasão, de baixa qualidade e etc. Não queremos também a educação à distância que seja imperativa, sem interação e sem proposições abertas para professores e alunos, que tem um rosto tecnicista enquadrado em módulos. Aí vai na mesma linha do desenho instrucional fechado, com múltiplas respostas já prontas, etc. Então, além disso, não queremos uma educação à distância que promova a precarização e a exploração do trabalho docente, que jogue nas costas do professor toda a responsabilidade tecnológica e pedagógica, que, em certa medida, nesse momento de exceção, tem acontecido na educação básica, principalmente privada, mas também pública, né? É a partir nas costas do professor, na luz, na internet, no computador, no trabalho pedagógico, na construção intelectual, tudo sendo jogado para que as coisas continuem supostamente na normalidade. Então, nós queremos tirar essas rugas que estão aí, como minha amiga Eliana chama, nessa senhora chamada EAD. Né? E finalizamos aqui gratos pela atenção. E tem uma mensagem, né, Eliana? Volte só um pouquinho antes de... Volto. Eu só queria... Eu queria, assim, a gente discutiu bastante, né, até chegar nesse momento, porque é preciso que a gente veja, né, naquilo que a gente vai oferecer, seja a educação presencial, seja a educação à distância, seja ensino online, quer dizer, o que for, é preciso que a gente escolha, né, qual é o rosto dessa prática, porque esse rosto dessa prática também vai refletir a minha própria imagem enquanto professor. Então, tem coisa, toda a educação, daí o movimento, né, nacional dos professores, tem coisas que eu não abro mão. Então, eu vi até uma live da Edneia, e ela até diz, eu achei bem positivo, quando ela chama a atenção. Seu áudio, Eliana, saiu, seu áudio saiu. Desculpa. Então, do que é que eu não abro mão, né? No repensar dessa nova realidade, eu preciso também participar dessa discussão. E eu acho que isso que a gente relaciona já sinaliza. Eu não quero uma educação à distância massiva, eu não quero uma educação à distância desprovida de sentido, eu não quero uma educação à distância onde alguns fiquem excluídos. Pode ser um. A estatística em educação é diferente da estatística da área de exatas, da matemática de exatas. Para a gente tem que ser muito. A gente não pode deixar dezenas, centenas, sei lá, 10 que seja, 6, não é pouco, 6 não é. Um aluno que fica sem condição de entrar em interação, de fazer parte, acompanhar os colegas e desenvolver a sua formação seguindo, não é, o andamento da formação, ela não pode ser oferecida. Então, educação à distância para a gente, ensino online para a gente, esse rosto que a gente defende, é um rosto onde todos possam ser contemplados. Todos. Se tiver um aluno que não tenha condição de ser contemplado, é preciso contemplá-lo para poder fazer valer, no caso, educação à distância. Eu não abro mão de ser professor e ter autoria do meu trabalho. Eu não abro mão de ser professor e não ser explorado, né, pelo trabalho. Então, quando eu estou falando de educação à distância, daquela abertura, daquela flexibilidade, tem umas coisas que são chavões, que são colados na educação à distância, que eu não abro mão por exemplo, de ser usada para isso. O professor plantão de dúvidas, o professor que fica de plantão para responder. Não é isso, isso não funciona. Tem um tempo, tem um horário, tem um tempo assim para estudo, embora todo professor, ele acaba o sendo todo o tempo. A gente dorme e acorda professor, né? Só sabe da carga horária do professor quem é professor. Mas tem uma coisa, é a gente fazer porque a gente quer fazer,
porque acho que a gente está realmente envolvido com a causa, e tem outra coisa que é fazer porque você é obrigado a fazer, porque você tem que realmente ser explorado, né? Explorado para explorar, como dizia o Saviani. Então, aí acaba criando, eu acho que um conflito, né, desnecessário. Eu queria só chamar a atenção disso, para a gente né, dizer também como é que a gente pensa, né? E aí vem o último, depois de contemplar também a imagem que você colocou aqui, muito linda, que a gente pode até continuar com as rugas, mas a gente tem que tirar aquelas rugas que fazem mal, né? E eu acho que eu gostei, né, do menos presente, sozinho, e mais presença em relação. E aí eu queria ler, já posso ler, aleluia, agora para a gente partir para a discussão. Com certeza. Eu queria chamar a atenção, isso está até no nosso livro, né, que eu chamei Educação, a Relação Educativa por Meio de Fios, Falas e Cartas, que foi resultado do meu estudo, né, de doutorado. O livro foi publicado em 2008. E eu coloco assim, epígrafe, que é meio que uma homenagem ao professor, né? Porque a gente, antes de tudo, se a gente começou falando da educação, a gente enaltece aqui, é o trabalho do professor, né? É a professoralidade. E aqui diz o seguinte: nasci no primeiro momento que uma pergunta saltou da boca de uma criança. Tenho sido muitas pessoas em muitos lugares. Sou Sócrates, estimulando a juventude de Atenas a descobrir novas ideias por meio das perguntas. Você está sem áudio. Alguma coisa foi que você clicou aí. Desculpa. Eu sou também, tá? Chegou aí? Chegou. Eu sou também aqueles nomes e rostos que já foram esquecidos, mas cujas lições e cujo caráter serão para sempre lembrados nas realizações dos que educam. Na verdade, não tive nada a ensinar aos meus que eles são. Eu sei que é preciso o mundo para ensinar a pessoa como ela é. Eu sou um paradoxo. Quanto mais escuto, mais alta se ouve a minha voz. Quanto mais estou disposto a receber com simpatia o que vem de meus alunos, mais tenho para oferecer-lhes. Riqueza material não faz parte dos meus objetivos, mas sou um caçador de tesouros dedicado em tempo integral à procura de novas oportunidades para meus alunos usarem seus talentos, buscando sempre descobrir seu potencial, às vezes enterrado sob o sentimento de fracasso. Sou mais afortunado Travou. Trabalhadores. Travou? Está ouvindo? Não. Voltou. Então, é dado a mim que a vida renasça a cada dia. Um arquiteto sabe se construir com amor e verdade, sua estrutura pode durar séculos. Um professor sabe que se construir com amor e verdade, sua obra com certeza durará para sempre. Sou um guerreiro que luta todos os dias contra a pressão de colegas, a negatividade, o medo, o conformismo, o preconceito, a ignorância, a apatia. Mas tenho grandes aliados: a inteligência, a curiosidade, o apoio dos pais, a criatividade, a fé, o amor e o riso. Todos vêm reforçar a minha trincheira. E assim terei um passado rico de recordações. Scaterter, que ele falou isso em 2007, e eu trouxe assim como epígrafe para terminar, antes do debate, a nossa participação, né, nessa tarde. Uma homenagem ao professor.
Muito obrigado, Liana, a todos pela atenção e por estarem aqui conosco. Agora vocês podem abrir eu vou tirar a apresentação, vocês podem abrir o áudio e o vídeo para fazer perguntas, conversar conosco sobre o tema. Eu já tenho aqui no chat uma série de questões, mas por sorte são muitas, né? Não é um problema, é uma virtude. Mas eu não sei se a gente dá conta. A última, de Manuela está aí, Manuela Ramos, eu não entendi muito o que você... Se você pudesse me explicar, eu te agradeceria. Você diz, sugiro que na última aula, Aleluia faça um relato sobre o acesso e organização das aulas deste curso. Seria essa sua sugestão? Oi, Aleluia, estou aqui. Oi, minha querida. Posso falar rapidinho? Claro, não, porque você usou várias plataformas, 3 pelo menos diferentes. Se você puder só fazer uma síntese para a gente de como é esse acesso, as limitações de cada uma, rapidamente, porque esse é um dos entraves que a gente está enfrentando, principalmente nesse momento. Eu estou tentando estudar cada uma para entender, mas você já organizou 3. Se pudesse só dar uma palavra, eu ficava agradecida. Tá bom. Viu? Nesse sentido. Vou tentar, tá porque no próximo encontro é um seminário. Sim. Mas aí, de repente, um pouquinho antes ou um pouquinho depois. naquele esquenta. Tá bom. Obrigada. Naquele esquenta, ótimo. Isso. Um abraço. Um abraço. Deixa eu só dizer uma coisinha, aleluia. Só para lembrar que essa ideia de estar assim, variando, né, com vários formatos e se valendo de várias tecnologias, foi assim, uma preocupação nossa, de modo que a gente pudesse experimentar, né, o que a gente estava pensando e o que a gente podia estar fazendo. E, aleluia, de pronto, ele foi um pesquisador, né, experimentando em cada encontro várias opções para a gente exatamente trazer o que a gente queria assim, tá viabilizando, né? Certo. Agora, Manuela, no último encontro, se me salva a memória, eu apresentei rapidamente os acessos para cada um, inclusive para o Tim. Eu posso tentar ampliar isso, mas eu fiz essa apresentação lá, inclusive do Meet, está gravado e já está disponível no nosso AVA. No AVA, então eu vou procurar esse material. Já está lá disponível. Tá bom, é audiovisual, não é escrito. Sim, mostrando aqui na tela. A gente se vira. Tá bom. Tá bom, obrigada. Nada. Quem gostaria mais de... Tem aqui... Tem muitas observações aqui, não são muitas perguntas. Eu fui olhando aqui. Enquanto vocês não se posicionam. Luciano Monteiro, ele faz uma provocação para a gente aqui, diz assim, que jogue nas costas do professor toda a responsabilidade tecnológica e pedagógica, entre aspas. Mas é exatamente isso que está e que vai acontecer. Imaginem que vamos ter que fazer tudo isso agora no início do semestre. Transformar nossas aulas práticas em aulas virtuais. Resta saber se todos os alunos irão aprender a aprender com essa nova metodologia que está acontecendo e que vai acontecer. Eu diria para Luciano que não é certo que vai acontecer, e se acontecer depende também de nós, se vai acontecer e como vai acontecer. Por isso que a gente precisa cada vez mais ficar atentos mesmo, estudar essa modalidade, não só por causa da expansão, mas porque ela agora está bem próximo de nós, bem próximo da nossa realidade. Quanto mais a gente estudar, mais a gente consegue experimentar, e quanto mais a gente experimentar, mais decisões nós tomamos para que tipo de rosto essa EAD vai ser imprimida no meu trabalho, no seu, no nosso trabalho. Eu quero fazer um comentário, professora Sueli. Tem alguém inscrito? Sueli. Pode mostrar seu vídeo, que aí os colegas também te veem. Apareceu? Apareceu. Pronto, vamos lá. Eu tenho um questionamento a respeito da EAD na UFES, sobre a questão que a EAD hoje está centralizada no CESAD. O meu questionamento é o seguinte: como a EAD ela já está prevista em legislação do Ministério da Educação como uma possibilidade de utilizar, na primeira resolução, 20%, agora liberado para 40%, e se a universidade começar a resolver os cursos
com as suas modificações de projeto pedagógico, a adotar a EAD, né, no percentual que ela entender entre 20% e 40%, como é que a universidade consegue abraçar isso? No CESAD é suficiente? O CESAD tem essa capacitação para absorver toda a universidade? E em termos de assim, capacitação de professores na própria prática, a universidade não está numa situação de atraso em discutir essas questões? Posso falar rapidinho, Sim. Sueli? Eu vou falar por alto, assim, porque algumas questões eu não consigo te responder, porque tem que ser... quem pode responder mesmo é quem dirige o CESAD. Se ele tem, por exemplo, capacidade para toda... Pode ser que sim, pode ser que não, ou que precise de investimento para isso acontecer. Mas o que eu acho importante a gente pensar e lembrar é que, para o curso ser ofertado em EAD, primeiro, o Conselho Departamental precisa aprovar e modificar os seus projetos. Então, são decisões colegiadas, coletivas. O curso de pedagogia, por exemplo, lá nosso, de São Cristóvão, não é ofertado à distância porque ele não foi aprovado no nosso conselho. Já foi tentado ser aprovado 3 vezes e a maioria dos colegas dizem não. Além disso, quando a legislação fala que 20% e depois 40%, isso é o máximo. Não quer dizer que a gente vai usar, e se usar, usaremos no percentual que cada projeto de curso justifique pedagogicamente, né, a sua eficiência ou a sua necessidade. Então, dizer que é 40% é até 40% dos presenciais hoje podem ser à distância. Antes era 20%. Mas tem muitos cursos, e a maioria dos cursos da nossa universidade não são ofertados à distância, porque não são aprovados nos nossos conselhos para que sejam ofertados. Então, acho que essa questão da legislação é importante a gente pensar que ela não é o máximo, não é uma imposição, é na legislação. Ela abre, claro que ao abrir a possibilidade, isso pode acontecer, claro, mas nós podemos também interferir nisso. Não é só a legislação, ela não obriga. Você quer falar, Eliana? Quer complementar? Não, eu queria, assim, acho que você já respondeu, mas, assim, eu queria completar dizendo o seguinte, que se, né, numa eventualidade, depois das devidas discussões e depois do devido, assim, de se criar condições concretas e efetivas, objetivas de ação, e isso vem de acordo com a instituição, né, no diálogo com o CESAD, depois disso, aí a gente vai ver, precisa entender que se a gente está falando dessa realidade agora, qualquer projeto que venha, né, se pôr nesse momento, diferente do regulamento anterior do ensino presencial, é emergencial, não é? Eu penso que ninguém aqui tem a ideia de ficar... A nossa universidade é uma universidade que tem na sua vocação o ensino presencial. Agora, eu acho que o que está se falando hoje e que se discute hoje em todas as universidades federais é o que a gente pode estar fazendo em tempos de isolamento social, que é importante, né? E aí, o que vai fazer? A gente vai estar investindo na formação de nossos professores, pensando, até usando o termo capacitação, a gente vai estar investindo em discussões, né, virtuais, né? O que a gente vai estar fazendo? Agora, o curso de educação à distância em lei, ele pode ser trabalhado 20% presencial. E quando é presencial, é lei, pode ser de 20% a 40%. Mas isso é de acordo, como a Aleluia falou, do que venha a ser discutido. Eu acho também que não é nem o caso agora, né? Talvez a gente esteja mais assim pensando o que a gente vai estar fazendo nesse ato, enquanto a gente não pode voltar como antes, né? A Unicamp, por exemplo, talvez o César possa até falar, né? Vai voltar, parece que em outubro, somente 20%
dos alunos. Então, vai estar atendendo esses alunos, 20% só dos alunos. Então, qual é a opção? Qual é a forma? Como é que vai ser essa volta? Eu penso que a instituição, né, até criando esses momentos de discussão, está mais pensando como é que a gente vai estar fazendo nesse momento, nesse ato, e o que está fazendo agora é a discussão, e o que é que a gente vai estar fazendo, discutindo, inclusive, junto com os professores, para a volta, né, às aulas, depois da pandemia. São duas discussões, o que fazer agora, que qualquer coisa é totalmente à distância, e o que é que vai fazer depois, né, que esse momento tiver sido superado. São duas coisas, mas tudo isso é um processo, tudo isso demanda discussão, tudo isso está a depender, inclusive, de como pensa, né, e como que vai estar conduzindo, né, a instituição essas questões. Né? Tem questões aqui que a gente vai até um ponto, mais do que esse ponto, a gente realmente não consegue ir. Rosa, a Amélia está querendo fazer uma pergunta, não é isso? Exato, exato. Boa pergunta ou a todos. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Rosa Amélia e eu sou do Departamento de Medicina. E, assim, primeiro, parabenizar pela iniciativa conjunta de vocês com a universidade, com o CESAD, para fazer esse curso. Eu acho de extrema importância, porque, inclusive, acho que um dos grandes problemas da universidade hoje é que a maioria dos professores não tem muito conhecimento sobre as questões da pedagogia, da avaliação, e isso é um grande problema já no presencial, que vai se somar e amplificar, como vocês muito bem sabem, no momento que o curso tenha pelo menos, até mesmo que ele seja híbrido. E uma questão interessante, eu fiz um curso de educação à distância pela Cátedra da Unesco e UNB em 1997, um curso de avaliação e de ensino à distância, inclusive pela universidade. E foi muito interessante porque eles fizeram todo o material e nós recebíamos naquela época uma fita com as aulas, né? Não tínhamos internet naquela época ainda e realmente chegava, e foi um curso excelente. Inclusive, um dos melhores cursos que eu fiz de especialização. Mas uma questão que eu queria colocar é assim, independente do que, assim, tem a pandemia e tem um problema nesse momento, mas, de qualquer forma, por exemplo, a medicina hoje vive a telemedicina. Né? Nós estamos aí convivendo com essa questão. E, ao mesmo tempo, nós temos muita dificuldade, porque como nós vamos ensinar até a fazer telemedicina? Os cursos da área médica e os cursos também da área, as ciências da saúde e as ciências exato-tecnológicas têm uma grande quantidade de atividades em laboratório. Então, e depois tem atividade com pessoas. Então, como a gente lidar com isso? E o que é que vocês podem, por exemplo, nos ajudar em termos de bibliografia, de exemplos, de como levar essa questão? Porque na parte teórica, eu acho que a gente já tem até algumas pessoas, alguns exemplos. Mas, assim, como fazer isso? Porque, no caso, tem cursos nossos, que em torno de 75% precisa ser com o paciente. Então, como fazer isso? Né? Então, é uma questão, ao mesmo tempo, nós temos hoje funcionando a telemedicina. Então, como você trabalhar com isso para deixar esses estudantes habilitados, preparados, né? E uma outra questão que me vem muito sobre a questão de estar presente e ser à distância ou ser via algum meio eletrônico, é que, assim, existe algo na presença, e eu sou professora, eu comecei sendo professora aos 17 anos, dando aula no 2º grau, e foi onde eu mais aprendi a dar aula, para, quando chegar na universidade, ensinar mais. Mas, assim, a presença tem algo que você não consegue eliminar, pelo menos aquela coisa, assim, da
empatia? Como resolver isso, a questão da empatia, que, assim, tem que ter um certo convívio? Será que somente online nós conseguiríamos estabelecer essa empatia tão necessária nos processos educativos? Então, é isso. A gente precisa de ajuda. Muito obrigada. Quer responder agora? Olha, veja bem, eu acho que essa questão é uma questão muito relevante, assim, eu acho que é uma questão para se discutir, né, com os pares, é uma questão que realmente demanda até um aprofundamento, né, de como, de encontrar saídas, mas, assim, eu penso, não sei se, acho que o Aleluia depois vai dizer, o que é da formação prática, quando diz assim, tem coisas que a gente precisa fazer com o paciente, eu penso que nada substitui. A educação à distância, ela não vem assim, ela não vai substituir aquelas propriedades que como a gente chamou a atenção, que na educação presencial tem. É a mesma, a gente precisa, por exemplo, o estágio do aluno estágio supervisionado, né, obrigatório, e é na escola, né? Então, assim, eu não posso inventar um estágio na discussão, ainda que o estágio comece com a teoria, porque ele precisa da teoria para saber o que vai fazer lá quando estiver na escola. Então, eu penso que a medicina também tem um estágio, tem um tempo, e nenhum conhecimento, ele ganha o seu valor, né, a sua força, se esse conhecimento, como eu dizia antes, não ultrapassa esse muro que existe na prática, né? Esse muro que a teoria precisa ultrapassar está na prática. Então, assim, eu não sei se tem alguma outra coisa que você possa, à distância, resolver substituir essa necessidade, por exemplo, de 70% que você precisa estar junto do aluno. Nesse caso, eu penso que acho que é uma das coisas que não se abre mão, né? Preciso estar junto com o meu aluno, ele precisa do paciente, ele precisa, são as coisas que realmente a gente precisa colocar assim como um ponto alto, né? Eu acho que, do contrário, eu não vejo uma outra forma, né? Dentro do ensino online. Você pode discutir, mas a teoria por si só, ela não basta, né? Até como eu disse, eu cheguei assim a ler, né, nesse livro, até repito, que nenhuma teoria pode se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro, e é preciso a prática para atravessar esse muro. Então, eu não posso chegar e desenvolver com o aluno aquilo que eu trabalhei com ele, estudei com ele e tal, sem ter o objeto concreto para completar essa teoria, né, dar a riqueza dessa teoria. É nesse movimento que eu acho que ela acontece. E aí eu acho que eu não vejo assim uma resposta, tá certo? Nesse momento, contrária ao que eu estou entendendo até o momento. Professor Aleluia, desculpe, mas a professora... Deixa eu falar um pouquinho para a Rose, rapidinho. Aí você já fala. Rose, uma coisa que... Só um segundinho. Rose, uma coisa que eu poderia completar com o que Eliana falou, é que para a gente fazer, não só na medicina, mas vamos pegar o caso da medicina, aulas remotas com qualidade, eu preciso ter um investimento alto em tecnologia, que aí vai com simulação, laboratórios com profissionais em um laboratório e alunos em outro laboratório, que aqueles sensores se comuniquem, inclusive. Isso já existe, mas é muito caro. É para um grupo muito seleto da área da medicina e de outras áreas. É muito difícil, sem recurso, a gente conseguir fazer essa simulação e, inclusive, ter acesso a equipamentos de simulação que chegam muito próximos com a realidade virtual e com a mediação de um outro profissional experiente em outro local,
consiga fazer com que os alunos, de alguma forma, pratiquem remotamente. A questão é, nossa tecnologia ainda não é suficiente para isso, ela já existe, mas nós não temos esse recurso. E isso para qualquer área, inclusive para a medicina. Vamos, Aderval. Pode falar. Professor, eu não queria voltar hoje, não. Era só a professora Marta que passou uma mensagem para mim para permitir que ela entrasse no curso aí, que ela queria falar alguma coisa. Professora Marta Bragança. Bragança, eu sei. Eu acabei de enviar uma mensagem para ela, ela me enviou também por e-mail. Só que não aparece aqui na minha tela a solicitação dela. Aí eu disse a ela, ou ela está com o link errado, pegou um link anterior de uma outra reunião nossa, né, ou tem algum problema na internet dela que não consegue completar a solicitação. Mas peço a ela eu disse a ela para checar se o link é realmente o mesmo, né, do dia de hoje, e não o link anterior, e a internet, porque esse é um problema que está acontecendo com a professora Marta, mas acontecerá e acontece com nossos alunos. Quando você não tem uma internet estável, a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho, é muito difícil. Peço desculpas a ela e a todos que tentaram entrar, mas eu não recebi nenhuma solicitação aqui. Já tem um tempo que eu não recebo nenhuma solicitação de entrada. Bom, vamos para o próximo? Espera só um pouquinho, só um comentário, que eu vi assim rapidinho de alguém. Está ouvindo um momento? Está ouvindo, aleluia? Aí alguém colocou, é interessante esgotar a teoria, a gente não chegar nessa prática. E eu queria dizer que eu concordo assim plenamente, porque a gente tem muito que fazer teoricamente, né? E aí aqueles 20%, 40% que a gente pode fazer, né, na presença, a gente aí vai juntar, vai fazer o ensino combinado, né? Eu acho que sempre para mim eu tenho a sensação de que é muito pouco, né, o tempo que a gente tem para esgotar. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas assim, para a gente dar conta do tanto que a gente precisa conhecer, aprofundar. E aí, se a gente tiver com a base, né, bem, com certeza, quando chegar na prática com mais facilidade, com mais fluidez, né? Eu acredito nisso. Então, assim, acho que é investir realmente, como alguém disse aqui, na teoria, mas não investir porque eu vou investir porque eu estou ganhando tempo, não. No tempo que eu tenho, eu vou poder selecionar o material para estar desenvolvendo. Eu só queria terminar o que eu estou falando, contar assim, rapidinho, uma experiência que eu tive com um professor na Unicamp, no meu doutorado, e esse professor, numa matéria, ele tinha umas 20 páginas de teoria, de referências. E aí ele quer que vocês acharam do plano, gostaram? Aí uma colega disse, professor, eu só achei que tem muita coisa. Aí tem muita coisa para a gente ler. Não dava para colocar leitura obrigatória e complementar, porque nada era complementar, era tudo obrigatório. Aí ele disse, vou aceitar a sua sugestão, eu vou colocar o que é complementar depois disso, dessas páginas aí, da última página do que eu coloquei. Então, tinha uma infinidade de coisas para ler, e a gente achou muito, né? Mas ele disse, tá bom, quer eu complementar? Então, vai ser depois dessas 50 páginas. Então, eu acho que a gente tem que trazer para o aluno que ele precisa internalizar a necessidade de leitura, a necessidade de estudar, e é a gente que vai estar sugerindo, indicando, olha, veja isso daqui, até para chegar no momento dele dizer, eu não li esse autor, eu preferi esse. Que bom quando o aluno chegar nesse estágio, né? Mas a gente, enquanto não chega a prática que a gente espera que aconteça, eu acho que a gente pode realmente investir na teoria sem correr o risco de estar enrolando o tempo, ganhando tempo, porque a teoria é importante para a gente atravessar esse muro, né, e chegar na prática.
Bom, quem é que... Alguém ia se pronunciar, ia falar algo? Como? Professor, posso tirar uma dúvida? Claro. Deixa eu dizer, um assunto, logo nas considerações da educação presencial e à distância. Aí, na educação presencial, que é a nossa praia do dia a dia, você diz assim, tem aquele aluno que está lá presente, mas está ausente da aula. Perfeito. Eu percebo isso rotineiramente nas aulas. Só que, naquele momento, eu posso chamá-lo para ficar presente ali, mesmo ele não estando presente. E, às vezes, quando termina a minha aula, uma outra coisa que eu tenho observado é que eu chamo ele num cantinho lá, converso com ele para saber se ele tem algum problema, se está vendo. E uma grande parte dessas vezes, na verdade, ele está presente ali, mas a cabeça dele está em outra situação que não pertence à aula e ele está indo ali simplesmente para cumprir horário de presença de aula, alguma coisa desse tipo. E aí, quando a gente está na educação à distância, como que a gente faz esse link? Eu tenho essa dificuldade e eu gostaria de saber da experiência de vocês, como fazer, trazer esse aluno para próximo da gente. Eu posso começar e a Eliana continua. Ótima questão, Adeval. É o seguinte, a gente tem no próprio... Todo AVA tem fóruns, tem mensagens de texto por e-mail. Eu posso tanto mandar para um aluno ou para vários. Se eu sei quem está entrando e quem não está entrando, quem está cumprindo as atividades, eu posso entrar em contato também por esses, ou criar um fórum sobre isso, sobre ausências ou sobre a necessidade de participação, posso criar dentro do fórum. Esse é o mais elementar e o mais pobre, vamos chamar assim. Quando eu consigo desenvolver uma aula, ou um trabalho, como nós estamos agora, colocando os alunos dentro de uma videoconferência, no qual a gente pode se apresentar, e eles também, isso chega muito próximo dessa sua ação, que você pode, inclusive, dizer que quer conversar em particular com alguns deles. Desculpa, é porque minha internet caiu e eu não vi a parte inicial do senhor aí. Foi a internet que caiu aqui. Eu falei inicialmente que para resolver isso, todo AVA tem envios de e-mail para todos ou individual e fóruns que você pode abrir ou pode, inclusive, abrir um fórum exclusivo para aquele aluno e ele ser notificado no e-mail dele ou no telefone celular dele. A partir daí eu entro em contato diretamente com ele. Essa como eu estou repetindo, né, é a possibilidade mais elementar. E talvez uma das mais pobres também, porque depende dele acessar o e-mail, dele responder, etc. Mas isso também no presencial, você pode falar para ele e não adiantar. Uma outra opção é aulas por videoconferência. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue chegar mais perto, mais próximo, eles conseguem se posicionar, mais ou menos como nós estamos fazendo aqui. Né? Em última instância, eu posso marcar uma outra saída possível, eu posso marcar com alguns alunos que eu considero que é necessário um encontro presencial, pré-agendado. Todo curso de EAD tem algum horário de atendimento. Muitas vezes, esse horário de atendimento é à distância ou é presencial. Eu posso solicitar um encontro com eles e com antecedência, no qual aquele aluno ou aluna, ou vários, vão estar lá para discutir contigo aquilo que você considera que é importante. Agora, não tenha dúvida que esse acompanhamento, para você chegar a essa necessidade com o aluno, é bem mais trabalhoso do que o presencial. Porque vai exigir que você olhe no sistema quem entrou, quem não entrou, as respostas de todos, quem não está fazendo atividade, para depois tentar criar mecanismos de comunicação. A saída é a comunicação, o diálogo. Eu acho que muita gente aí no chatzinho pontuou, professor. Eu acho que é isso que eu estou tentando aqui, dominar a ferramenta primeiro,
né? Ontem mesmo eu passei o dia todo tentando dominar a ferramenta aqui, pelo menos do Meet aqui, para fazer isso que o senhor está sugerindo aqui. Mas eu vi que muita gente ali, no chat ali, vários colegas daqui precisam também dominar essa ferramenta, porque se não dominar, não adianta também, né? Sim, sim. E aí, talvez, isso aí é interessante. Eu vou te dizer como é que eu faço, concordo plenamente contigo. O que é que eu faço? Eu tento transformar isso numa brincadeira. Então, eu faço... Quando eu estou aprendendo uma ferramenta dessa, eu crio uma sala com meu filho, a gente faz brincadeiras, faz vídeos, ele envia, ele entra no celular ou no computador dele, aí eu vejo como é que está funcionando, e vou ali. Normalmente, para você visualizar completamente, você precisa de ter pelo menos mais um computador, para você visualizar como é que está aparecendo no outro, começar a dar uma olhada, ou o seu celular, eu entro no celular com o nome de um usuário, e entro no meu computador com outro, e vou testando como se fosse com outras pessoas. Para mim, acaba sendo uma diversão, porque eu vou descobrindo ali, vou ficando entusiasmado, porque eu passei uma etapa, comecei outra, dei conta de uma coisa ou de outra. Tem gente que não gosta desse processo, aí realmente é complicado. Mas exige que a gente experimente, tente, aprenda a olhar aqueles manuais de quiz, de perguntas, use a ajuda de cada aplicativo, tem uma ajuda, tente olhar os tutoriais audiovisuais, dê uma chegada no YouTube e procure um vídeo que mostra como é que faz isso. E tem vídeos curtos que já ensinam assim. Por exemplo, eu vi um dos vídeos que eu vi como é que eu criava uma conta G Suite. Depois eu vi um vídeo de 3 minutos, como eu criava um stream ao vivo. A partir desse vídeo, eu fui travando, parando e indo lá e fazendo. Esse movimento, em múltiplas linguagens, ajuda muito. Em múltiplas linguagens. Eu queria completar, Aleluia, pode ser? Está ouvindo? Estamos ouvindo. Olha, eu acho que essa é uma pergunta assim, excelente, porque eu acho que isso é a nossa provocação inicial, né? Como é que a gente pode atrair o aluno, fazer o aluno se sentir acolhido, né? Sem ter os quesitos que a gente conta no ensino presencial. Então, assim, eu penso que, é claro, o Aleluia falou assim de várias opções, abrir um leque de opções, mas eu ficaria com o fórum, não é? Ou então com a lista de discussão, alguma coisa assim, que isso aconteceu comigo. A plataforma, geralmente, o ambiente, quem está ajudando, dando esse suporte, vai abrir um espaço, não é? Uma ferramenta, como se diz, onde você pode ter do aluno as respostas de uma questão que você colocou para todos, por exemplo. E aí o aluno vai responder. Quer dizer, você pode ter uma frequência dentro de uma determinada ferramenta, né? De modo que o aluno, você vai observando as respostas para depois você dar um retorno. E você vai perceber, isso aconteceu comigo, não é? Do aluno que só mostra que entrou no ambiente, por exemplo. Né? Eu tive esse aluno numa outra universidade, e esse aluno, ele era o aluno que estava muito mais bem situado, porque ele tinha tido 80%, por exemplo, de acesso. Mas nas respostas que eu pedia para todos, a partir de uma questão problematizadora, esse aluno era aluno que só escrevia uma frase, uma linha, não é? Ele não desenvolvia. Ele não mostrava organização do pensamento, ele não mostrava que tinha uma preocupação de ir além do acesso. E eu identifiquei esse aluno e conversei com ele, e ele disse para mim que, não, professor, sabe o que é? Porque a gente descobriu que é aquilo que eu exemplifiquei no começo, que a quantidade de acesso também você ganha ponto. Então, como eu não sei muito o que dizer, o que escrever, eu fico só mostrando que eu acessei. Não é? Aí, veja, você vai mostrar para ele que dentro das respostas dele, ele não mostrou que evoluiu. Então, assim, isso é possível, mas eu acho que tem que ser atento, né? Como você é, dentro dessa perspectiva. E uma outra coisa
se o sistema é combinado, híbrido, né? Você combina a presença com a distância, você criando a oportunidade de uma boa questão para o aluno desenvolver, pensar e trazer no encontro presencial, ele aproveita a distância e vai para o encontro presencial de maneira muito motivada, porque ele tem interesse de mostrar o que ele fez, de mostrar o que ele estudou, né? Porque e aí os alunos valorizam a distância, porque ele quer a distância e quer ter esse tempo para estudar, e valoriza a presença, porque sabe que lá ele vai mostrar, desenvolver o que foi pedido. O aluno que não vai ter o que mostrar, ele vai ficar realmente muito quieto. E com a frequência dessa quietude, desse isolamento, é mais um sinal que você vai ter de dizer, eu sei que você tem o que dizer, mas você nunca diz, você nunca fala. Aí ele vai poder falar também de si, da dificuldade dele. Agora, é um professor realmente bem atento que vai mostrar isso. Eu lembro de uma professora da educação à distância que dizia, é encantatório a gente ver um encontro presencial, quando os alunos chegam com as respostas, os trabalhos que a gente pediu para fazer com tanto empenho, né? E aí eles vão para aquele encontro sabendo que aquele encontro presencial vai render, ele vai ser visto, ele vai ser encontrado. Então, assim, é um trabalho mesmo de combinação da distância com a presença. Vai ter sempre aqueles, como diz o Volton, que vai preferir não ligar-se. Vai ter sempre aqueles que vai preferir, ou que vão preferir, melhor dizendo, se acomodar, não é? Ou se encostar no colega, ou ver como é que vai disfarçar, não é? As respostas que vai dar para o professor. Isso daí não tem como, porque isso vai sendo internalizado ao longo da nossa formação. E, a depender do que foi internalizado no aluno, ele vai se comportar ou de um jeito ou do outro. Se não tiver esse impacto para a mudança, para uma outra mentalidade, para internalizar um novo comportamento, ele vai continuar assim, do mesmo jeitinho. Agora, se o professor chega e fala, eu estou vendo o que é que você está fazendo, ele vai dizer, opa, do jeito que eu faço não dá certo, preciso mudar, né? É exigente. Posso continuar ainda? Deixa eu dizer, eu acho a plataforma lá muito fria. Então, já em virtude desse curso que eu estou fazendo aqui, eu acho que eu estou transformando um pouco a plataforma aqui num ambiente mais agradável, colocando vídeos, alguma outra coisa aqui e pedindo para discutir. Só que ainda eu não estou sentindo esse feedback, e isso é uma coisa que me agonia muito. Então, do primeiro jeito que o professor colocou aqui, eu já passei várias mensagens aqui para ver se interage, até para poder marcar essa videoconferência, alguma coisa desse tipo com eles, entendeu? E eu estou tendo essa dificuldade, por isso que a minha abordagem de ouvir de vocês aqui o como fazer, na verdade. E, se possível, eu queria depois complementar também, professora, por favor. Já faça a sua observação. Tá. Pode falar. Bom, Andréa, né? Andréa Medeiros, pode falar. Andréa. Eu tive uma experiência, já faz muito tempo, foi em 2004. De qual curso? Consegue me ouvir, professora? Qual é o curso seu? Qual é o curso seu, André? De fonoaudiologia. Tá. Eu tive uma experiência em 2004 de fazer uma formação em EAD na universidade particular que eu trabalhava na época em São Paulo. E depois que eu fiz esse curso, eu nunca mais vivenciei EAD. E voltei agora com esse contato com o curso de vocês, né? E daí, assim, eu quero parabenizar, eu acho excelente as discussões do processo de educação. Meu mestrado foi em educação, né? E daí o que eu tentei, enquanto aluna do curso, foi tentar entrar no fórum, postar alguma... Eu tentei experimentar a plataforma, e até resgatando um pouco a história que eu tive lá naquele curso de 2004, com as leituras que vocês proporcionaram e com as aulas. E daí, isso que eu queria ter um feedback, porque, assim,
a utilização da ferramenta, para mim, embora eu tenha estudado lá no passado e agora, ainda é muito incipiente, né? Pensando em organizar um curso EAD. Eu gostaria de um feedback de vocês em relação a isso. O que vocês acharam do curso em relação aos fóruns, se os alunos que estão aqui cursando, né, são os professores, se as pessoas se colocaram, se vocês olharam, se tem algum local lá que vocês esperavam que as pessoas se manifestassem, a gente não soube que precisava. Eu queria saber se eu explorei realmente o ambiente como eu deveria ter explorado. Então, acho que vai nesse sentido. E a minha outra questão, numa das leituras complementares, veio a questão, e a senhora também coloca, professora, do ensino híbrido, né? E se a gente poderia pensar no futuro, não na situação emergencial que nós estamos, de que o aluno da UFES que não tivesse acesso à internet, que ele utilizasse os laboratórios da instituição, né, que a gente também usasse o EAD independente dessa pandemia, né? Eu acho que poderia ser algo interessante de alguma disciplina utilizar o EAD, utilizando os laboratórios de informática da instituição, né, para esse aluno que não tem acesso, que é uma coisa que me incomoda e que tem me deixado preocupada na oferta agora no período emergencial. O que será desses alunos, né, que não têm acesso a essa internet? Como que a gente pode resolver isso? Sim. É isso. Mas... André, muito obrigado pelos seus questionamentos. Falhou um pouquinho agora a sua voz. Quer terminar? Certo. Diga. Não, professor, pode ir adiante. Acho que era nesse sentido mesmo. Olha, eu vou falar primeiro sobre a sua primeira questão, que foi o fórum, né? Nosso curso, ele... Não estou te ouvindo. Não, eu estou quieta, eu estou ouvindo o senhor. Ah, então porque ainda está aparecendo a mensagem. Eu estou esperando, sim. Tá. Em relação ao fórum, eu tentei, no início, dar uma atenção bastante efetiva, mas eu já sabia do limite que ia ser, no decorrer do curso, trabalhar no fórum ali, porque são muitas mensagens, muitas questões, e são 423 cursistas, professores. Então, é humanamente impossível o professor conseguir, esse é um dos motivos que a gente é contra essa educação à distância massiva. É muito difícil, a não ser numa aula de videoconferência ou numa webinar, né, num seminário online, conseguir fazer essa interação. Ali, chegou um momento que a quantidade de trabalhos que estavam acontecendo não dava mais conta de acompanhar. Só que o objetivo que foi criado nosso para o fórum era um diálogo entre vocês. Para que o fórum aconteça, não precisa que eu, como professor, esteja o tempo todo mediando ou que fique mediando. É uma provocação para que os alunos entrem em contato entre si e tentem, de alguma forma, resolver questões que são deles. E o professor fica atento, em algum momento, ele percebe um bloco de dúvidas, um bloco de questões, e entra lá e responder um a um, mesmo numa sala com 50 alunos, em EAD, é complicadíssimo. Porque as questões vão surgindo, e você não dá conta. Algumas já ficaram lá para cima. Imaginando que é muito difícil mesmo administrar isso, né? No fórum, por isso que eu chamo o fórum de um espaço limitado. Agora, no nosso caso, a gente quis manter o fórum porque é uma ferramenta e seria uma possibilidade de exercício para vocês, entre vocês. Eu tentei, nos 3 primeiros dias, fazer isso e acho que até respondi. Depois eu não dei conta, confesso, porque são muitas questões e eu tinha toda uma preparação, apresentação, reunião de CONEP, uma série de atividades que não estão paradas, eu estou fazendo a remota, mas, e não dava conta. Entenda bem, não foi uma crítica à sua ausência de resposta. Eu estou até justificando que a minha entrada no fórum foi para treinar o jeito mesmo do fórum. Sim, perfeito. Eu aprendi a mexer no fórum. Eu não tinha essa expectativa, sabendo do tamanho do curso dos participantes. Então, o que eu não sei hoje é se as coisas que eu coloquei lá
eu usei todos os espaços, essa é a minha dúvida. Será que tem algum espaço que o aluno possa explorar que eu não visualizei? Então, isso eu acho que eu fiquei com essa dúvida, que eu posso ter algum espaço ali para usar depois com os meus alunos que eu não postei. Porque a minha intenção de postar no fórum foi justamente para treinar, para tentar usar esse curso como treinamento para mim, não com uma expectativa de resposta ou de discussão nesse momento. Perfeito, perfeito. Eu entendi, eu só acabei querendo me justificar. Mas eu te diria que tem, por exemplo, o portfólio. Portfólio é um local que você, num curso que é mais duradouro, você vai apresentando você e suas questões. É como se fosse seu caderno, só que o portfólio pode ser público ou pode ser só para você ver. Tem um caderno de anotações, que é uma outra ferramenta, que é efetivamente o caderno, que é só para você torna público ou não torna. Está tudo lá no Moodle também disponível. Não dava para a gente explorar nesse curso introdutório, que está mais ligado aos fundamentos pedagógicos do que os meios. Outros cursos virão para isso, certo? Aí tem um portfólio, tem um caderno de anotações, tem uma gama de ferramentas para conseguir fazer com que o aluno utilize, registre suas coisas, e o professor tem condições de dar uma olhada no que ele deixa permitido, e alguns ele não tem escolha, já fica permitido para o professor olhar, que é uma forma também de conhecer mais esse aluno, do grupo se conhecer, dos alunos se conhecerem. Ele bota foto, pode botar informações sobre viagens, sobre cursos que ele fez, e outros alunos vão entrando, pode colocar links para que ele estudou. Então, tanto o portfólio como o caderno de anotações são duas ferramentas que eu acho que são duas que eu lembro agora e que estão lá, mas a gente não explorou. Tá bom. Porque é mais explorado pelo próprio aluno, mas a gente poderia ter incentivado, claro. Entendi, tá ótimo. Em relação ao estudo híbrido, professor, se puder me dizer se acha que seria uma possibilidade futura do aluno? Você já respondeu na minha leitura. A gente precisa, se for fazer a implementação no presencial de algo à distância, cada departamento tem que ter, como o CESAD tem, uma sala de computadores acessando a internet, para que os alunos que não tenham condições possam se deslocar até aquela instituição e fazer. O ideal, inclusive, é que seja em locais diferentes, não só na instituição, como é que eu diria, matriz, mas no centro da cidade, em alguns bairros. Essa é a saída para minimizar a exclusão. Eu tenho como nós fazíamos antes com a carteirinha que dava acesso à biblioteca. Então, tinha bibliotecas do Estado, eu usei muito em Salvador, que eu, como aluno, eu fazia o cadastro e podia acessar qualquer biblioteca. Seria parecido com esses centros, que são chamados de polos, e aí seriam polos de acesso à tecnologia. E aí a gente consegue minimizar. Concordo, você já deu a resposta. Essa é uma das saídas. Muito obrigada, parabéns. E eu acho que obrigado é válido também. Eu queria concordar com isso que você acabou de chamar a atenção, porque assim, é mais opção, a gente tem que ampliar as opções dos alunos. E eu queria dizer que a gente já tem gente assim saindo, a gente já está passando das 17 horas. Eu queria falar, mas eu queria dizer que a gente também tem assim um conjunto de referências que a gente até já selecionou, tal, depois a gente pode disponibilizar. E eu queria também dizer assim, o testemunho meu, que tem coisas que eu estou aprendendo, inclusive agora, né, que o Mário me ensinou. Eu nunca tinha feito um webinar, eu nunca tinha feito uma live e já vou fazer mais uma outra. Então, a gente tem coisas que não se esgotam, a gente não vai dando... as coisas vão acontecendo, o interesse vai surgindo, o desejo vai... né, e aí a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo. Não vai se esgotar. O que a gente vai aprender hoje, mais tarde já vai estar... né, pedindo novos aprendizados, e o professor é esse, que nunca está pronto em nenhum momento. Está sempre a buscar, como diz o Rancière, né?
Aí ele diz, o mestre é aquele que está sempre a buscar, não encontra necessariamente aquilo que buscava, mas sempre há de encontrar alguma coisa que venha se relacionar com aquilo que buscava. Então, eu acho que a gente é esse que busca e busca incansavelmente, né? E por isso que a gente está sempre a aprender. Obrigada, professor. Perfeito, eu também aprendi bastante aqui com vocês e para fazer ser possível esse processo. Inclusive com a professora Eliana também, nas nossas conversas e discussões teóricas e práticas de como faríamos nossos planejamentos, etc., foram momentos de muito aprendizado. Eu queria dizer para vocês, agora eu vou repetir amanhã no início do encontro, a gente vai deixar no final, vamos colocar hoje ou amanhã, com certeza antes da nossa reunião vai estar lá, uma espécie de instrumento de avaliação. Não é de avaliação de vocês, é de avaliação do curso. Seria muito interessante se vocês todos, inclusive, lembrar seus colegas para responder. A gente vai deixar uma atenção lá, uma informação. Amanhã, no nosso seminário, eu vou lembrar da necessidade de fazer isso e vou deixar um tempo lá. Nós vamos deixar um tempo, mais uns 5, 6 dias para vocês. São 5, 6 questões no máximo que a gente vai colocar para que vocês avaliem essa experiência. É bom para a gente ter esse retorno, né? E, de alguma forma, isso qualifica também os que fizeram a certificação. Mas deixa eu dizer uma coisinha. Não é uma avaliação de conteúdo, é uma avaliação de processo. Deixa eu dizer, só complementando, e essa assim, avaliação vai nos ajudar no próximo módulo, né? É por isso que com as intervenções de vocês, que a gente não teve como dar conta de todas, mas a cada pergunta, a cada consideração, tudo isso ajuda a gente a melhorar, não é? Porque o processo, quem está no processo também vai se modificando. E aí, com certeza, o que a gente deixou de fazer nesse curso, até não por conta de desejo nosso, a gente vai poder fazer melhor, porque a gente já aprendeu um pouquinho mais, inclusive com vocês, ainda que a gente não tenha tido condições de atender a todos, né, que fizeram indagações e fizeram intervenções. Mas as que foram feitas, muito vai estar ajudando. E aquilo que ficou também escrito, que a gente viu e não pôde comentar, também muito tem a contribuir. Ok. Gente, boa tarde para vocês, bom fim de dia, saúde, tudo de bom e até amanhã. Até amanhã. Se vocês quiserem, amanhã vai ser aberto, se vocês quiserem convidar outros colegas para participarem do seminário, fiquem à vontade. Certo? Obrigado, professor. Até amanhã. Grande abraço a todos. O convidado de amanhã é uma pessoa que a gente preza muito. Isso. Vou fechar. Tchau. Um beijo para todos. Tchau, Rita, minha querida. Boa tarde para todo mundo.